Fala galera, começando mais um vídeo do canal A Regra é Clara. Estamos aqui novamente, pente fino da rodada número 3. Vamos falar sobre brasileiro. Para quem duvidou, se não chegava no 3. Quem duvidou, para quem chegou no 3, vocês estavam errados. Produção de conteúdo a milhão, filho. Esqueça. Tudo. Esqueça. E estamos aqui hoje com um cenário novo, devido às nossas vidas particulares, trabalho. Estou com a blusa do irmão dele de 12 anos, tá vendo que tá torando no braço do pai. E essa vai ser a capa. O que importa é estar a caráter, né? E tá a caráter. Tá passando um videozinho do Neymar na época do Santos, que ele era bravo. Enfim, vamos falar sobre a Copa do Brasil, sobre o brasileiro, sobre também da Copa do Brasil, né? Um sorteio de jogos, né, de quem vai ser o mandante e o visitante. E as polêmicas da rodada. Foi incrível. Depois que a gente criou o canal chamado A Regra é Clara, desandou tudo, cara. Isso Você eu não percebeu tinha isso? pensado nisso, cara. Depois que a gente criou o canal A Regra é Clara, desandou tudo. Na verdade, a gente poderia fazer até um outro pra falar de arbitragem, porque, cara, todos os jogos teve polêmica, meu Deus. Todos os jogos. Desde que a gente criou o canal, todos os jogos tiveram polêmica. Muito ruim, muito ruim. É questão de falta, é questão de pênalti, questão de interpretação do juiz dentro de campo, tirando o VAR. Sem critério nenhum. É o VAR intrometendo, então, tipo assim, tá tendo uma confusão, um atrito entre o VAR e o juiz. E, cara, tá complicado, porque depois também da fala do auxiliar técnico do Abel Ferreira, do Palmeiras, tudo desandou também. Dá até razão pra ele, né? Porque a arbitragem tá errando muito, muito feio. Ontem o jogo... Mas ele falou que favoreceu o Palmeiras também. Tem isso. Mas assim... Desfavorecer, na verdade. Ontem depois, o jogo mais esperado, que era o Flamengo e Fluminense, pelo momento das duas equipes e tal. Um ganhou o Carioca, o outro eliminou na Copa do Brasil. Então era o jogo mais esperado. Mas foi um jogo horrível. Acho que foram 14 ou 15 amarelos, um deles vermelho. Sendo que teve uma falta no primeiro tempo, aí anulou um gol por conta de uma falta que foi um empurrão. E aí o do Felipe Melo não foi pênalti. Então o árbitro estava totalmente perdido. Inclusive o VAR, pelo menos no jogo de ontem, corrigiu até alguns erros, né, dos impedimentos, algumas coisas lá que o árbitro estava totalmente perdido. Ele quis controlar o jogo no cartão. Foi muito feio de assistir. Mas a compensação teve outros jogos. O Glorioso mais uma vez, tá difícil. 12 pontos de vantagem. Então, por isso que eu tô falando. Os jogadores, desde quando eu te falei do pente fino da rodada 1, os jogadores estão a provar pro Luiz Castro que esse time não era só competência de uma só pessoa, que era o treinador. Eles vão provar que, independente de quem esteja a comando do Botafogo, eles estão a mostrar que esse time tá lá para competir, tá lá para ser campeão e tá lá para trazer a glória novamente ao time glorioso que é o Botafogo. Desde 95, com o show de Túlio, que não ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou em cima do Santos, com polêmica, mas foi campeão. O Botafogo, que é campeão da Conmebol também, é um grande time, ganhou mais uma vez no seu estádio, são 8 vitórias consecutivas. E não toma gol, cara. E não toma gol. A zaga do Botafogo é muito boa, cara. E, assim, contra os times do G6, além de não perder, eles ganharam todas, cara. Isso é absurdo, porque vitória fora contra o Flamengo no Maracanã, vitória fora contra o Grêmio, vitória fora contra o Palmeiras. Então, é absurdo, 100% de aproveitamento contra o time do G6. Nunca tinha acontecido isso. Então, assim, inclusive eu já vou mudando o discurso. Eu acho que se o Botafogo não ganhar o Brasileirão, eu acho que vai ser vexame. Porque é um time que está muito encaixado. Eu não consigo olhar daqui 3, 4 meses o Botafogo não sendo campeão brasileiro. Pelo que vem jogado. A defesa encaixada, um time que cria, um 10, que é o Carlos Eduardo. Como eu tinha dito na live, que a live travou bastante, infelizmente eu tenho que trocar de celular. Quem puder ajudar aí, galera, tá? Vamos manter de pé o compromisso, tá? Não era a internet, é o celular, então vamos deixar o Pix aqui do canal pra você cooperar com o Lucas aí. Por favor. Quem tem um Peugeot 206 sabe como que é foda ter um celular. Ou você tem um celular, carro. Enfim, o que eu tava dizendo na live é o seguinte: tudo vai depender de Palmeiras e Atlético, Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Tudo vai depender. Por quê? Se o Palmeiras perder a classificação para o Atlético Mineiro, ele vai ficar 100% brasileiro. Se o Flamengo perder para o Grêmio pela Copa do Brasil, pela semifinal, o Flamengo vai ter a Libertadores e o Brasileiro. Então vai intercalar um pouco, não vai ter tanto uma sequência de jogos. Aí o que acontece? Com esses dois entrando para a briga pelo título, o Botafogo tem 2 concorrentes. Mas se o Botafogo continuar nessa média, nessa continuidade do time, nessa crescência do time, não tem como buscar. Então, por isso, até comparando o Botafogo de 2023 com o Flamengo de 2019.
Mas, como eu disse, é um ponto fora da curva. O Flamengo 2019 é um time que vai passar anos e décadas e séculos falando sobre esse time, como foi de 81. É tão assim o Flamengo que, na verdade, o Flamengo 2019, não sei se todo mundo conhece, mas para nós que somos flamenguistas, a gente lembra. Era para ter tido uma pontuação até maior, porque quando o Jorge Jesus assumiu, o Abel Braga já tinha tido umas rodadas ali no Brasileirão. O Atlético Mineiro fora, pro Inter fora. Não estava tendo resultados tão bons, né? Tão convincentes. E aí o Jorge Jesus já veio trocou de roda com o carro andando, né? Aquele ditado, né? Então, assim, era para ter tido aí 100 pontos, 97, 98, era para ficar mais absurdo ainda. E futebol jogado. Por mais que o Botafogo seja um time encantador, não tome gol, não é aquele time que brilha os olhos de ver. É um time que está conseguindo vitórias aí. Tipo assim, você ser de outro time e fala assim, caraca, mano, hoje tem Flamengo, Flamengo 2019, né? Hoje tem Flamengo, nosso time, o time tá... Assim como foi 10 anos atrás, o Neymar, que fazia o Brasil parar para assistir o Santos. Entendeu? Encantava. Porque todo mundo queria ver aquilo. Eu queria dizer pra você que eu faço a comparação com esse Botafogo, com o Corinthians de 2017, que teve um início de campeonato muito bom, mas como o Palmeiras perdeu nas oitavas de final, se não falha a memória, pro Barcelona em Guayaquil, nos pênaltis, o Palmeiras saiu da Libertadores e focou 100% no Brasileiro 2017. Por isso que ele encostou no Corinthians e, graças a isso, teve aquele meme do Neto: eu não jogo mais! Pão, seus orelhudos, vão perder o campeonato pro Palmeiras. Seu Serruela! Seus orelhudos! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio, esse cabelo... Então, por isso que eu falo. O Palmeiras era atual campeão, né? Tava defendendo o título brasileiro. Que tinha sido campeão em 2016, segundo colocado o Santos, terceiro o Flamengo. E o Palmeiras já tinha também ganhado a Copa do Brasil em 2015. Enfim... Por isso que eu falo, o Botafogo distanciou porque os outros times também não estavam, na minha teoria, na minha percepção, não estavam 100% focados só no brasileiro. Sim. Porque o Botafogo só tem esse campeonato. E a Sul-Americana, que ganhou os playoffs agora, vai disputar as oitavas de final, certamente, porque ganhou 2-0 na Argentina, com o John Tex na arquibancada. E eu Difícil de ver isso, hein? Difícil de ver o presidente, o dono do time ali no meio da torcida. Realmente, o Botafogo, a torcida botafoguense, ela tem motivos para comemorar e é um ano que tem marcado história. Apesar do começo de ano ruim, né, perdendo Carioca, não ganhando nada, pedindo a saída do Luiz Castro, perdeu o treinador, mas o time permanece lá em cima, permanece firme, não perde de jeito nenhum, cara. E é muito bom de se ver. Rodada adiada, né, em alguns jogos, times do Sul, o Grêmio, por exemplo, que é um time que estava vindo bem também, teve o jogo adiado por conta do temporal que está tendo lá no Sul. Então o Botafogo deu um up a mais porque largou na vantagem, Flamengo e Fluminense empataram, Palmeiras também não venceu, então deu um Palmeiras de novo. Se for falar de histórico, o Palmeiras não tem o que falar desse time. Histórico de títulos ao longo dos anos, né? Duas Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa. Esse recorte maior, né? Mas agora, se tratando de hoje, atual momento, o pior momento do Abel Ferreira no comando do Palmeiras. No Pente Fino nós comentamos sobre isso. Sim, o declínio forte do Palmeiras. Eu acho que quando o Veiga, que é a principal peça do time, tá mal, eu comparo o Veiga ao Arrascaeta, porque quando ele também tá mal, o Flamengo vai mal. Totalmente. Então o Veiga e o Arrascaeta são os principais jogadores desses dois times, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Quando o Veiga vai mal, o time vai mal. E o Dudu era desse jeito. Cai muito, né? O Dudu era desse jeito na primeira passagem dele pro Palmeiras. Quando o Dudu ia mal, o Palmeiras ia mal. Então o Arthur... Hoje já não depende tanto, né? Não depende tanto, porque o Arthur também tá... Desequilibrando, né? Desequilibrando. O Dudu caiu muito o número de gols dele, é um jogador que ele tem jogado mais distante do gol, então ele não tem tido tanta importância quanto o Arthur e o Rafael Veiga. Mas o Palmeiras está claro, a gente comentou no Pente Fino 1, há 2-3 semanas atrás, que o Palmeiras, se tinha um momento para o São Paulo eliminar, era agora, porque o rendimento caiu muito. O Abel Ferreira está colecionando derrotas, né? Já tem umas rodadas que não convence, né? Empate e derrota. Então... E, inclusive, até polêmica com a torcida do Palmeiras, deixando a desejar em algumas falas dele, né? Eu tô pronto pra Europa, eu não sou aquele que não vai perder, então dá pra ver que ele também não tá satisfeito com o momento. E quando ele pôde falar pra imprensa, na coletiva, ele menciona o São Paulo, parabenizando o São Paulo por ter jogado melhor, mas criticando o São Paulo... De uma forma irônica, né? De uma forma irônica. Então, o Abel Ferreira, ele é o clássico português. Ele é o clássico português. Mas a diferença é que o Jorge Jesus... Né, na passagem que ele teve pelo Flamengo em 2019, ele era soberbo com o time alto. O time sempre voou com o Jorge Jesus. Ele não deu nem opção, né? Não deu opção. O Abel Braga
Abel Ferreira tá dando... O Braga Foi lindo, foi cara. lindo. Foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Tá demonstrando isso até nas derrotas, de como ele é. O ser humano que ele é. Ele é um ótimo profissional, mas pra mim ele é um ser humano muito arrogante. É um clássico português. Eu acho que até a torcida concorda com essa fala. O português ele tem essa desvantagem, né? Muito rude, muito seco, entendeu? Muito pés no chão das suas convicções, dos seus posicionamentos, das suas ideias, do que ele acha, enfim. E eu queria começar a falar de novo do Davidson, cara. Davidson, o maior caneludo. E vocês não responderam. Quem é mais resenha? Rodinei ou Davidson? Eu não. Deus. Eu não. Ele tava ali, ó, de boa dando entrevista, só que aí o chefe chegou e rasgou o verbo. Genial. Davidson é o maior caneludo. O monstro do Cartola. Insigne, caneludo. Brocador, caneludo. Jael, o cruel. Henrique Dourado. Caneludo. Esse é caneludo. Não, o Henrique Dourado foi o maior caneludo que eu vi. Cara, era muito feio. Souza Caveirão, caneludo. Agora eu vou sim. fazer uma lista aqui, vou fazer um vídeo pro canal dos maiores caneludos e artilheiros da história do futebol. Não é à toa, tá? O Porque Izag. você- Izag? Izag, atual técnico Da Inter de Milão. Da Inter de Milão. Caneludo, caneludo. O Cuiabá, Vai, cara, artilheiro. quando você vai ver a tabela de times que jogaram fora de casa, o Cuiabá é um dos times que tem a melhor campanha, por incrível que pareça. Então, assim, não é de surpreender que mais uma vez o Cuiabá tenha tido essa vitória fora de casa contra o Fortaleza, né? Então, assim, é um time que vem incomodando. Não perdeu pro Cruzeiro também em Minas, então, assim, tá produzindo bastante. Então, o Davidson é um cara que tem surpreendido, muito bom ver ele nessa boa fase no Cuiabá. O Cuiabá é um time que está há 3, 4 anos na Série A, não cai. E uma outra surpresa boa, que a gente vai até começando a falar de Copa do Brasil, talvez, é o São Paulo. São Paulo apareceu ali, tá no bolo, mais uma vitória convincente, 4-1 no Santos. Mas o Santos pro Santista... Cachorro morto. Desculpa, Santista, mas você Desculpa, concorda. Chorão, grande mito da música, Pelé, entende? O Santista tá descrente desse time, entendeu? Vai Ainda cair, mais, velho. ainda mais quando pega um time em fase boa, como o São Paulo, e é clássico, eu achei que, tipo, por ser clássico, ia ser um placar 2-2. 2-1 pro São Paulo, mas 4-1. Pato jogava muita bola, como dizia o Cafu. Ele voltou a marcar. A primeira passadinha pro São Paulo foi espetacular em 2014, com o vice-campeonato brasileiro. Quem ganhou foi o Cruzeiro, mas tinha o Pato, tinha o Kaká, o Allan Tinha o Kardec, Ganso. tinha o Ganso, o Ainda quarteto, voando, né? Ainda quarteto. São Paulo, em 2014, foi campeão por causa do time do Cruzeiro, que estava espetacular. Esse próprio time do Cruzeiro quase repetiu a Tríplice Coroa em 2003, mas não repetiu, porque perdeu nesse ano, 2014, pro Atlético Mineiro, com o gol do Luan, lá na Independência, o Atlético Mineiro sendo campeão. E até o Ricardo Goulart, quarta-feira, que não sei o que, resolve, não resolveu. Isso que eu tô Na falando. verdade, isso só incendeu o vestiário. Cara, imagina você, o cara fala, irmão, se ele já é um motivo, você cola uma foto dele no vestiário. Não precisa de pré-eleição, filho. Quando fala, sempre dá ruim. Então, assim... se tratando do São Paulo com o Dorival, que tem um elenco um pouco limitado comparado aos outros times que disputam entre as cabeças brasileiras e na Copa do Brasil, o Dorival novamente mostrando que é um bom técnico, aquele técnico que comanda tanto o elenco badalado e forte e orçamento muito bom, como era do Flamengo, quanto controla um time regular financeiramente, sem muitas estrelas, mas que consegue ali manter um padrão de jogo melhor do que o time do Ceni, que dava sono. Aquele São Paulo realmente dava sono. Horrível. E assim, o Dorival tá provando que com um bom trabalho, uma boa direção e um bom trabalho de vestiário, ele tá conseguindo sim extrair aí um bom futebol dos jogadores. A gente viu até um vídeo que saiu essa semana, vazou, não sei se o São Paulo que publicou também, de uma conversa que ele teve com os jogadores no campo antes do clássico contra o Palmeiras, que foi um grande jogo, cara, o São Paulo ganhou lá dentro. Então, assim, Dorival tá emendando vitórias, né? Tudo bem que o Santos, uma vitória em 14 jogos, né, contra o Goiás. Então, assim, é um time que tá vindo muito mal, tem grande chance de cair. É preocupante porque o Santos tá jogando sem torcida, a torcida não tá cooperando. Ganhou do Goiás de uma forma duvidosa, senão era pra estar 14 jogos sem vencer. E vamos ver o que o futuro aguarda, né? Então, assim, time grande que tá numa fase ruim, igualmente o Vasco, que também não jogou ainda nessa rodada porque teve a rodada adiada. Então, mais que os times foi que estavam campeão embaixo. agora no Sub-20, que teve briga, quase venceu do Flamengo. Vocês viram o comento? Cara, foi feia a treta. Coloca o Gabigol e o Bruno Henrique, pô, desce os caras. Cadinho pra eles. Desceram o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus. Da próxima vez manda descer o Gabigol e o Bruno Henrique pra ver se dá, porra. Mas tinha que ter alguma coisa pra eles comemorar também, né? Porque é muito sofrimento pra torcida do Vasco. Vascaínos, saudações vascaínas aí pra vocês aí. Tomara que dê tudo certo, que vocês possam ficar na Série A e agregar mais no campeonato no ano seguinte. Ribamar! 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 É clássico. Outro time que, assim, não jogou no Brasileirão e também não tá nas melhores fases,
foi o Corinthians que classificou, né? A gente vai falar do Corinthians agora. O Corinthians classificou Pela aí... Copa do Brasil, vamos voltar para o assunto. Antes de voltar para o assunto do Copa do Brasil, a gente pode só falar rapidinho sobre Curitiba e Cruzeiro e parabenizar o Rafael Cabral, que foi um ótimo goleiro do Cruzeiro nessa rodada. Catou muito, garantiu o empate do Cruzeiro. Sei que foi uma péssima partida para os torcedores do Cruzeiro, do Cabuloso. Curitiba não, era para ter ganhado. Para ter ganhado em casa. Deu sono. 11 horas da manhã esse jogo deu sono. Enfim, mais um empate é triste. Tipo Inter e Palmeiras, né? Joguinho 0x0, fez demais Flamengo e Fluminense. Bem sem graça, né? Vamos agora retornar para a Copa do Brasil, como você está dizendo, você pode retornar para o Cruzeiro. O Corinthians quebrou até os nossos palpites, a nossa análise, mas o América deu o trabalho que a gente estava pensando. Benítez. Foi para os pênaltis, né? O Benítez, cara, forma física, é um jogador muito técnico, porém ele não consegue ter sequência. E errou o pênalti, né? Mais uma vez, faz aquilo tudo e errou o pênalti, como vários jogadores fazem. Então, assim, o América deu um trabalho, mas, se eu não me engano, é uma lanterna, então era para o Corinthians classificar mesmo. A gente imaginou que daria um trabalho por conta das Copas, o América sempre é um pouquinho chato, mas o Corinthians passou. Grande clássico agora na semifinal, né? Flamengo não, Corinthians e São Paulo. Vitórias seguidas, o Corinthians, e é um bom momento também, vai ser um clássico muito bom de ver. E o São Paulo decide em casa contra o Corinthians. O São Paulo, que nunca venceu na arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, nunca ganhou lá. E o Flamengo, do outro lado da chave, da semifinal, decide em casa. É o que o pessoal tá chiando, falando que o Flamengo sempre decide os jogos em casa, sendo que garantiu a classificação fora de casa, na arena do Atlético Paranaense. O Flamengo que vem de 4 eliminações seguidas em cima do Grêmio. O Grêmio perdeu essas 4 seguidas pro Flamengo. Inclusive 2 de Copa do Brasil, que é do 21 e 2018. E o Flamengo decidiu mais uma vez em casa. Pela minha teoria, eu acho que vai dar Flamengo e São Paulo na final. Vai ser um grandíssimo jogo. Eu acho que o Corinthians vai incomodar sim o São Paulo, mas o São Paulo tem... Apesar de ser um clássico, o São Paulo ainda consegue desempenhar um futebol melhor. E tomara aí com o Pato voltando, porque eu sou fã do Pato. O Pato é um grande atacante. Desempenhar um bom futebol novamente. E sinceramente Ele é novo, eu acharia muito bom ver o Dorival campeão, o São Paulo, porque é um time que, por mais que a gente seja flamenguista, é o atual campeão da Copa do Brasil, mas seria muito bom, além de Grêmio e Corinthians, eu poderia ter como opção o próprio São Paulo. E se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vai ser 5º ano seguido do Flamengo na Supercopa. 2020, Flamengo e Atlético Paranaense. 2021, Flamengo e Palmeiras. 2021, Flamengo e Palmeiras. Aí 2022, Flamengo e Atlético. Isso. Mineiro. E 2023, Flamengo e Palmeiras. Então o Flamengo ganhou 2 e perdeu 2. Perdeu uma para o Atlético Mineiro e outra para o Palmeiras. As últimas 2 o Flamengo perdeu. Então, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vai ser a 5ª vez que o Flamengo vai para uma final de Supercopa do Brasil. Ou Brasileirão, né? Então, assim, cara, eu também queria ver muito Flamengo e São Paulo. Inclusive, eu acho que vai dar Flamengo e São Paulo, não pelo mando de campo, mas pelo futebol que está sendo jogado. E as duas equipes mostraram isso na semifinal, nas quartas de final. Né? O Flamengo eliminou o Atlético decidindo fora e o São Paulo eliminou o Palmeiras decidindo fora. Então esse não é o critério. Inclusive tem muitos treinadores que optam por decidir fora. Né? Ano passado o Filipão deu uma entrevista comentando, acho que foi na Copa do Brasil, se eu não me engano, que ele preferia, era da opção dele decidir fora, jogar o primeiro jogo em casa. Né? E tem muitos treinadores que têm essa estratégia, depende da forma do jogo. Então a torcida tá chiando, mas eu não vejo isso como motivo principal. Eu acho que vai mais do futebol. As equipes também elas focam muito na Copa do Brasil pelo retorno financeiro. Né? E isso ajuda demais, porque é um valor muito expressivo. E vai ser um grande jogo. Esse mês ainda tem os jogos de ida, né? Dia 26, semana que vem, na quarta que vem já tem os jogos de ida. Sim. Então tá muito mais perto do que a gente pensa, né? Então vamos ver o que vai dar aí. E só para terminar o vídeo, vamos falar sobre um pouco da arbitragem, como a gente tinha falado nisso do vídeo. É o que eu acho, tá? Tá tendo um atrito entre o VAR, a comissão lá do VAR, com o juiz no campo, e essa confusão, e quanto mais problema, né, mais vai agravando a situação. E isso está acontecendo em todos os jogos, a confusão entre o VAR e o juiz, essa indecisão do que marcar, o que fazer e o que solucionar. Eu só acho o seguinte, vai ter que ter um investimento maior ano que vem no VAR, em imagem, em treinamento aos juízes, Recursos, né? recursos, situações, sabe? Determinadas imagens, ao mostrar no telão do estádio, tem que ser imagens Nítidas, nítidas, corretas, em alta resolução.
E eu acho que tem que ter mais um investimento e não ficar jogando mais fogo no parquinho, falando que o seu time adversário é beneficiado, que o seu time não é ajudado, que o seu time só é prejudicado. Tem que ter uma evolução. Pode falar. Eu vi uma frase hoje falando sobre o que o Lucas está falando, essa questão do árbitro ser um mediador do jogo e não um protagonista. Esse é o papel da arbitragem, né? Muitas vezes a gente, ontem, por exemplo, no clássico que para o Brasil, o assunto foi a arbitragem. 2 gols bem anulados, realmente, foram falta ali, mas muita decisão com 2 pesos e 2 medidas. De um site que ele faz a simulação de qualquer campeonato que seja, sem erros de arbitragem. Por exemplo, o Botafogo está em líder. Ah não, se fosse realmente sem nenhum tipo de erro, de impedimento, de faltas, de pênaltis não dados, de gol mal anulados, estaria o Palmeiras na liderança, estaria o Botafogo em segundo, estaria o Fluminense em terceiro, estou dando um exemplo. Então, em um jogo só, realmente, não altera, foi empate, era clássico, beleza, não. Mas num recorte maior, em um campeonato, em um ano, os erros de arbitragem, eles influenciam diretamente, entendeu? Então, assim, tem que existir uma cobrança maior, diferente, porque senão a gente vai seguir sendo um mau exemplo lá fora, né? Sim. E é isso, pessoal. A gente falou sobre Copa do Brasil, arbitragem e rodada do Brasileirão. Espero que vocês possam comentar, interagir com a gente, falar sobre futebol. Obrigado por vocês, Peter, Andrezinho, Valente, o Hot, vocês estarem sempre presentes na live, né, acompanhando a gente, dando essa força. Se puder dar uma força financeira também. Porque tá complicado, ajudar o cenário do canal. Vou falar em cenário. Galera, o que acontece? Se você aí tem uma blusa, tem uma bandeira, qualquer item de futebol que você não tem usado muito, às vezes perdeu no tamanho, não é mais do teu agrado, manda pra nós, beleza? A gente vai montar o cenário, a gente vai estar usando. Pelo fato da gente já ter falado aqui que é flamenguista, a gente tem muitas blusas, mas assim, a maior parte delas do Flamengo, então uma hora vai acabar o repertório. Então a gente quer montar alguns cenários, quer montar algumas paradas diferentes, se você tiver touca, cachecol, quadro... O que você tiver aí? Vai agregar muito. Então é nóis, essa semana começa, em busca da primeira, né? A seleção feminina começa... Meninas, toda a força do mundo para vocês, boa sorte, que vocês possam levar o primeiro título mundial para as meninas, já bateu na trave, tanto no Mundial quanto nas Olimpíadas. Meninas, toda a sorte do mundo para vocês, do nosso apoio e que vocês possam trazer essa taça pro Brasilzão. Começar contra o Panamá, tem tudo para ser, né, um bom início, então vamos para cima, vamos acompanhar, é ponto facultativo, né? Glória! Então a gente vai poder assistir e tal. O presidente deu esse ponto facultativo aí. Direito do nada. Mas é esse aí que vocês queriam, então tamo junto. É nóis, comenta bastante, compartilha, esse é o Pente Fino 3, até a próxima.